Beleza, passando aqui para fazer uma rápida revisão para a V3, certo? Que é a prova colegiada. Eu preparei aqui algumas assertivas para a gente identificar se são verdadeiras ou são falsas e por que são verdadeiras ou falsas, beleza? Vamos direto a cada uma dessas assertivas. A primeira: no procedimento comum sumaríssimo, a denúncia será recebida ou rejeitada pelo juiz na audiência de instrução e julgamento. Antes dessa decisão, porém, ao defensor será dada obrigatoriamente a palavra para responder à acusação, o que configura uma espécie de defesa preliminar verdadeira, ou seja, no rito sumaríssimo, a denúncia é apresentada na audiência preliminar e é marcada a audiência de instrução e julgamento. Só que antes de iniciar a audiência propriamente dita, ou seja, a colheita da prova, que geralmente é testemunhal, o juiz abre vistas para a defesa contestar os termos da denúncia, ou seja, o recebimento da denúncia só após a manifestação da defesa. Geralmente, o recebimento da denúncia nos outros ritos acontece antes, mas no rito sumaríssimo há uma espécie de resposta preliminar. Toda vida que a assertiva está de verde é porque é verdadeira. Se está de vermelho, é porque é falsa. No procedimento do tribunal do júri, se com a resposta escrita do acusado forem juntados novos documentos, a acusação terá a oportunidade de novamente se manifestar. Em seguida, os autos serão conclusos ao juiz. Dependendo do caso, após a manifestação da acusação, o juiz ratificará o recebimento da denúncia, rejeitará a denúncia ou absolverá sumariamente o réu. Errado. Pessoal, no rito do tribunal do júri, na primeira fase, embora haja resposta escrita à acusação, não acontece exatamente como acontece nos ritos ordinário e no rito sumário. Tá entendendo? Ou seja, há a denúncia, em seguida há o recebimento sem manifestação da defesa, após o recebimento, citação para a resposta escrita, mas com a resposta escrita, o juiz ele não pode nem rejeitar a denúncia, nem absolver sumariamente, simplesmente ele marca a audiência de instrução e julgamento. Se forem apresentados documentos, ele apresenta para a tréplica, certo? Mas a possibilidade do juiz reavaliar o recebimento da denúncia, absolver sumariamente, não existe nesse momento para o rito do tribunal do júri. Terceiro, no procedimento comum sumário, de acordo com expressa previsão legal, é possível substituir os debates orais por memoriais escritos quando das alegações finais. Errado. Não há possibilidade de, a lei não prevê, como prevê para o rito ordinário, a mudança, a transformação em debates orais para memoriais escritos. Embora na prática isso aconteça. A questão está dizendo, a lei prevê a mudança de debates orais para memoriais escritos. No rito sumário, não, só no rito ordinário. Lembrando, rito ordinário, pena acima de 4 anos, rito sumário de 2 a 4 anos, rito sumaríssimo, infração de menor potencial ofensivo, que são as contravenções, ou crime com pena máxima até 2 anos. Mesmo nas ações penais originárias, o interrogatório do réu deve acontecer após ouvida das testemunhas roladas por acusação e defesa, mesmo havendo previsão legal no sentido de que é antes. Pessoal, ações penais originárias são aquelas ações penais em que o acusado tem foro por prerrogativa de função e ele é julgado diretamente num tribunal, seja o Tribunal de Justiça, seja o Tribunal Regional Federal, seja o STJ, seja o Supremo Tribunal Federal. Realmente, a lei que trata das ações penais originárias, salvo engano, a Lei 8.038/90, prevê que o interrogatório é no início. Só que, com a mudança que houve no Código de Processo Penal e colocou o interrogatório lá para o final, ou seja, agora o interrogatório não é mais o primeiro ato da instrução, é o último. Todos os ritos, segundo decisão do Supremo, tem que ter a ouvida do réu, que é o interrogatório, no final, mesmo que haja previsão em sentido contrário.
Durante a audiência, o juiz iniciará a inquirição das testemunhas e somente depois passará a palavra para as partes fazerem suas perguntas. A parte que arrolou a testemunha fará suas perguntas logo após o juiz. Não, a parte que arrolou a testemunha começa fazendo suas perguntas primeiro, depois a outra parte e, por último, o juiz é que faz seus questionamentos de forma complementar. Quanto às testemunhas, o juiz só faz as suas perguntas no final para complementar o depoimento, nunca primeiro. O juiz só irá fazer as perguntas primeiro quando se tratar do interrogatório do réu, Nunca de testemunhas. 6. Para um ato ser declarado nulo, é necessário que resulte em prejuízo concreto a ser demonstrado por uma das partes. Na verdade, pessoal, nós temos as nulidades absolutas e as relativas. As nulidades relativas, elas precisam de demonstração de prejuízo concreto. Já nas nulidades absolutas, o prejuízo ele é presumido e não precisa demonstrar no caso concreto, ok? Nulidade da citação, da intimação ou da notificação estará sanada se o interessado comparecer antes de o ato consumar-se, ainda que o faça com o objetivo de arguí-la. Há um dispositivo no Código de Processo Penal, que eu não estou lembrado qual é, que diz que realmente se o ato atingiu, o ato citatório, o ato de intimação ou de notificação atingiu o seu objetivo, não há que se falar em nulidade, ainda que a pessoa só apareça para questionar a irregularidade da citação, notificação ou intimação, certo? Porque o objetivo é que vale, ou seja, se foi alcançado, se o ato de citação ele atingiu o seu resultado, independente de um nome equivocado, o que vale é o ato em si, o ato material em si, e não a mera formalidade de chamar uma citação de intimação, de notificação e por aí vai. Lembrando que a doutrina faz uma diferenciação, que notificação é você dar ciência para atos que vão acontecer, ou seja, chamar uma testemunha para prestar depoimento. E intimação é dar conhecimento de um ato que já aconteceu, ou seja, cientificar de uma sentença que foi prolatada. No processo penal 8, a falta e a deficiência da defesa constitui nulidade absoluta, sendo desnecessário a prova de prejuízo para o réu. No processo penal, a falta de defesa configura nulidade absoluta. Se o processo correu sem defesa, o processo é nulo, independentemente de demonstração de prejuízo. Agora, se a deficiência opera de forma ineficiente, de forma deficiente, se você provar que essa deficiência da ação defensiva resultou em prejuízo, a nulidade deverá ser reconhecida. A nulidade por deficiência da defesa é uma nulidade relativa. Excepcionalmente, a parte poderá arguir nulidade absoluta a que tenha dado causa, mas desde que demonstre o prejuízo concreto. Se a parte deu causa ao prejuízo, ainda que se cala. Repetindo aqui, puta que pariu. A parte que causou o prejuízo não pode arguir a nulidade. A parte que causou a nulidade, ainda que com prejuízo, não pode arguir. Você não pode se beneficiar da sua própria torpeza. Portanto, se eu dei causa a uma nulidade, ou a nulidade absoluta como parte no processo, eu não posso arguí-la. Ao final da primeira fase do procedimento do júri, poderá ser prolatada uma das 4 decisões: pronúncia, impronúncia, desclassificação e absolvição sumária. De fato, no tribunal do júri, as decisões, o tribunal do júri, ele acontece através de um rito que ele tem 2 fases. Da primeira fase vai da acusação, geralmente da denúncia, até a pronúncia, que é mandar o réu a novo julgamento. E depois tem uma segunda, essa primeira fase realizada perante o juiz singular. A segunda fase é que é feita pelo juiz presidente na presença dos jurados, certo? Então, ao final da primeira fase, o juiz ele pode pronunciar
que é mandar o réu ao julgamento popular, ele pode impronunciar se não tiver os elementos para a pronúncia, que é indício de autoria e prova da materialidade, ele pode absolver sumariamente se considerar que o réu ele é inocente, digamos assim, as causas de absolvição sumária estão lá no artigo 414, e pode também desclassificar. Desclassificar é dizer que o crime não é da competência do júri. Desclassificar não é necessariamente abrandar a acusação, não, porque você pode desclassificar de uma tentativa de homicídio para uma lesão corporal, aí é abrandar, mas você pode também desclassificar de um homicídio consumado para um latrocínio. O latrocínio não é da competência do júri, e o latrocínio, em regra, é muito mais grave do que um homicídio, porque latrocínio é matar mais roubar. São princípios que informam o tribunal do júri: plenitude de defesa, sim; sigilo das votações, sim; soberania dos veredictos, sim; e competência exclusiva para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. O problema dessa questão, pessoal, é que não é competência exclusiva, é competência mínima. A Constituição estabeleceu que pelo menos os crimes dolosos contra a vida devem ser julgados pelo júri, mas não diz que é só os crimes dolosos contra a vida. Fica a critério do legislador, eventualmente, incluir novos crimes no rol daqueles que podem ser julgados pelo tribunal do júri. O desmembramento da audiência de instrução e julgamento é causa de nulidade processual, pois deve obrigatoriamente ser una, sendo irrelevante a demonstração de prejuízo pela parte interessada. Pessoal, de fato, o Código de Processo Penal prevê que a audiência no processo sumário, no sumaríssimo, no ordinário, no procedimento do júri, deva ser feito tudo numa única audiência de instrução e julgamento. Mas se eventualmente não for possível você realizar essa audiência una, você tiver que separar para recomeçar no outro dia, não haverá nenhuma nulidade, a não ser que você consiga extrair daí algum prejuízo, certo? Então, a princípio, a lei diz que tem que ser uma audiência única de instrução e julgamento, mas não há problema nenhum, a não ser que haja um prejuízo, né? Um prejuízo latente, claro, se você separar a audiência em dois momentos. Muitas vezes acontece de uma testemunha faltar, tem que ser ouvido numa outra data, não há problema nenhum nesse sentido. Ao condenar o réu, o juiz deverá obrigatoriamente fundamentar as circunstâncias qualificadoras existentes, claro, não havendo essa obrigatoriedade para as circunstâncias agravantes e atenuantes, claro. Ele tem que justificar tudo. Os atos do Poder Judiciário são públicos e fundamentadas todas as suas decisões. Razão porque o juiz tem que fundamentar autoria, materialidade, qualificadora, majorante, minorante e atenuante e agravante também da mesma forma. Se ele não justifica, não fundamenta, não apresenta as razões porque ele está aceitando aquela atenuante ou aquela agravante, a sentença naturalmente será nula e deverá ser feita outra no lugar. Nas sentenças... Fico careca? Fico com vergonha de baixar a cabeça aqui porque eu fico com medo de parecer mais careca do que eu sou. Aliás, parecer careca que eu sou, né? Vamos lá. Nas sentenças prolatadas no âmbito dos juizados especiais criminais, por envolver infrações de menor potencial ofensivo, verdade, né? Infração penal de menor potencial ofensivo são todas as contravenções e os crimes com pena máxima até 2 anos. Por expressa previsão legal, não se exige o requisito da fundamentação. Errado, não se exige o requisito do relatório. Toda sentença tem que ter fundamentação, não caiam nessa. Quando das diligências complementares previstas nos procedimentos ordinário, sumário e do júri, elas só serão deferidas pelo juízo se ficar demonstrado que a necessidade se originou de circunstâncias ou fatos apurados durante a instrução. Na verdade, pessoal, essa questão aí está errada. Eu marquei como verde. Por quê? Porque as diligências complementares, realmente, elas só poderão ser requeridas se resultarem daquilo que foi produzido no curso da instrução. O problema é que só caberá diligência complementar
no rito, desses aqui previstos, no rito ordinário. Não cabe no rito sumaríssimo, no rito sumário, nem no rito do júri. No rito do júri você faz depois, certo? Então só há previsão de diligências complementares ao final da instrução quando se tratar de do rito ordinário e não dos demais ritos, beleza? No rito das ações penais originárias também há essa previsão. No procedimento comum sumário, de acordo com expressa previsão legal, não é possível substituir os debates orais por memoriais escritos quando das alegações finais verdadeiro. Nós já falamos sobre isso há pouco tempo atrás. Não há a previsão legal para tanto, embora na prática seja realizado e como não há prejuízo, não há que se falar em nulidade. Certo? O que está errado aqui nessa questão é porque fala em expressa previsão legal. Não há essa previsão legal. No procedimento do Tribunal do Júri, logo após a resposta escrita do acusado, os autos serão conclusos ao juiz, que poderá, dependendo do caso, ratificar o recebimento da denúncia, rejeitar a denúncia ou absolverá sumariamente o réu. Já falei aqui para vocês, pessoal, que não existe essa fase no procedimento do júri. Essa possibilidade, logo após a resposta escrita de absolvição sumária, rejeição da denúncia e ratificação do recebimento da denúncia, está previsto para onde? Para o rito ordinário e para o rito sumário. Para o rito do Tribunal do Júri não há essa possibilidade. O juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, que é a vítima, mas desde que haja expresso pedido na denúncia ou na queixa. De fato, pessoal, uma lei de 2008 alterou o Código de Processo Penal e previu essa possibilidade de o juiz, no momento da sentença condenatória, ele arbitrar, ele impor uma indenização mínima, mas para que ele fixe essa indenização mínima, deve haver pedido na acusação, na denúncia ou na queixa, tá entendendo? Se não houver expresso pedido na acusação, na denúncia ou na queixa, o juiz não poderá condenar. Nas ações penais originárias, o interrogatório do réu deve acontecer antes da ouvida das testemunhas roladas por acusação e defesa. A gente já viu que, segundo jurisprudência, só lá no momento final o Supremo decidiu que o interrogatório em todos os procedimentos agora é lá no final. Completada a citação com hora certa, se o acusado não comparecer, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional. Pessoal, o que está errado aqui é que essa suspensão do processo e do prazo prescricional só ocorrerá, segundo 366 do CPP, se o réu for citado por edital, e não comparecer e não constituir defensor. Se ele foi citado por hora certa, é porque ele recebeu, marcou um momento para ele receber a citação, ele recebeu ou não recebeu, foi entregue a uma pessoa porque ele estava lá no local, enfim, operou-se a citação, ele tomou conhecimento e evidentemente que se ele não comparecer, a decretação da revelia é a solução. Portanto, a suspensão do prazo prescricional, assim como a suspensão do processo, só quando há citação por edital e o réu não comparece e não manda defensor. O procedimento comum ordinário será aplicado aos crimes dolosos contra a vida. Os crimes dolosos contra a vida, pessoal, serão julgados conforme um rito próprio, que é o rito do Tribunal do Júri, que tem uma primeira fase que é perante o juiz e uma segunda fase que é perante o Tribunal do Júri. A prova ilícita e suas derivadas são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, podendo ser consideradas, entretanto, quando imprescindíveis à defesa do acusado. Na verdade, é a prova ilegal que envolve a prova ilícita com ofensa a direito material e prova ilegítima que ofende a direito processual, ela deve ser retirada do processo e as suas consequências, aquelas que advêm dessas provas.
a não ser se ela possa ser utilizada para favorecer a defesa. Para favorecer a defesa, nessa única hipótese, uma prova ilegal, uma prova ilícita, uma prova ilegítima, ela poderá ser utilizada. Ônus da prova cabe à acusação, que deve, inclusive, provar que o réu não praticou o fato sob o manto de alguma excludente de ilicitude. A prova da acusação, pessoal, cabe a quem argue, certo? Se a acusação acusa A de matar B, a acusação vai ter que dizer que A, vai ter que provar que A matou B. Agora, se a defesa diz que realmente A matou B, mas foi em legítima defesa, o ônus da prova passa para a defesa, porque o ônus da prova é para quem alega. A confissão do acusado, prestada a interrogatório perante a autoridade judiciária, vou repetir, a confissão do acusado prestada em interrogatório perante a autoridade judiciária constitui prova suficiente para assegurar o seu provimento condenatório. Pessoal, não, a confissão não é mais a rainha das provas, certo? Salvo engano, no artigo 197 diz que a confissão ela é divisível, ela tem que ser analisada conforme as demais provas existentes nos autos. Não é incomum, aliás, não é impossível, embora pouco provável, que o réu assuma um crime que não cometeu, seja para salvar outra pessoa, seja até mesmo para esconder um crime mais grave que ele tenha praticado. Razão porque a confissão não tem valor absoluto, ela tem que ser analisada assim como qualquer outra prova do processo. Uma vez produzida, a prova só poderá ser utilizada pela parte que a produziu, não havendo aí possibilidade de comunhão. Pessoal, tem possibilidade de comunhão sim. Uma prova que está no processo, seja ela trazida pela acusação, pela defesa ou eventualmente pelo juiz, ela vai pertencer ao processo. Tanto a acusação quanto a defesa poderão utilizar aquela prova. Ou seja, se o Ministério Público arrolou uma testemunha que falou algo positivo para a defesa pode utilizar. A mesma coisa se acontecer o inverso. Bom, pessoal, terminei aqui essa rápida revisão, espero que tenha sido útil e boa sorte na prova, beleza?